A Guerra da Coreia foi o primeiro conflito da chamada Guerra Fria, que por décadas dividiu o mundo em áreas de influência de duas potências, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi uma das guerras mais sangrentas do século XX, com consequências que penduram até hoje. E neste vídeo, explico por que a Coreia se dividiu em dois países e como a Coreia do Norte se tornou um país miserável e a Coreia do Sul bem desenvolvido. Para entender essa guerra, precisamos dar um passo para trás. 2 dias após uma bomba atômica atingir Hiroshima, em agosto de 1945, a União Soviética declara guerra ao Japão e invade a Coreia. O Japão ainda seria alvo de uma segunda bomba atômica, em Nagasaki, e se renderia poucos dias depois. Era a vitória dos países aliados e o fim da Segunda Guerra Mundial. A derrota abriu espaço para uma nova disputa de poder na Península Coreana, que estava sob domínio do Império Japonês desde 1910. Os soviéticos tomaram o controle da parte norte da península. Enquanto isso, o exército americano desembarcava no sul da Coreia para evitar que todo o país caísse nas mãos do Exército Vermelho. Da mesma maneira como aconteceu na Alemanha, com o Muro de Berlim, as duas potências definiram suas zonas de influência, separadas por uma linha divisória próxima ao paralelo 38. Em 1948, no entanto, essas duas zonas se converteram em territórios governados de forma independente. No sul, se constituiu a Primeira República da Coreia, sob a órbita dos Estados Unidos. Seu presidente era Syngman Rhee, um político conservador e nacionalista. Ao norte, nasceu a República Popular Democrática da Coreia, de orientação comunista e liderada por Kim Il-sung. Cada estado reivindicava sua soberania sobre toda a Coreia, o que fez a tensão crescer ao longo dos meses. Em 25 de junho de 1950, as tropas da Coreia do Norte cruzaram o paralelo 38 e invadiram o sul da península. Com o apoio do líder soviético, Joseph Stalin, o ataque de Kim Il-sung pegou de surpresa a comunidade internacional e a Coreia do Sul, que teve de colocar suas forças militares em retirada. Foi então que os americanos decidiram intervir. É preciso lembrar que o mundo já estava em plena Guerra Fria entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, capitaneado pela União Soviética. A República Popular da China, proclamada por Mao Tse-tung um ano antes, em 1949, logo se converteu em uma grande aliada da Coreia do Norte, o que continua sendo até hoje. O presidente dos Estados Unidos naquele momento, Harry Truman, queria evitar qualquer tentativa de expansão do comunismo, como aconteceu em Cuba e no Vietnã. Truman estava preocupado com o fato de que, se o comunismo conseguisse dominar a Coreia, o próximo país a cair seria o Japão, que era muito importante para o comércio americano. Com a autorização das Nações Unidas, as tropas dos Estados Unidos e de outros 15 países desembarcaram na Coreia em setembro de 1950. Com bombardeios aéreos intensos, os americanos arrasaram cidades norte-coreanas inteiras. Mas as forças norte-coreanas de Kim Il-sung, com o apoio de Stalin e Mao Tse-tung, se defenderam e contra-atacaram durante os 3 anos de duração do conflito. Naquela época, a fronteira entre os dois estados coreanos foi alterada várias vezes. Mais de 3 milhões de pessoas morreram. Entre elas, pelo menos 2 milhões eram civis. Os Estados Unidos bombardearam a Coreia do Norte com cerca de 635 mil toneladas de explosivos e 33 mil toneladas de napalm, um combustível capaz de queimar qualquer forma de vida. Entre 12% e 15% da população civil norte-coreana morreu nos bombardeios, e centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Em 27 de julho de 1953, pouco depois da morte de Stalin, foi assinado um armistício que restaurou a fronteira do paralelo 38, que existia antes da guerra. No entanto, nunca se chegou a tratado de paz oficial e definitivo, ou seja, 70 anos depois do início do conflito, Coreia do Norte, de um lado, e Coreia do Sul e Estados Unidos, de outro, seguem tecnicamente em guerra. Com o fim da guerra na prática, a situação foi diferente nas duas Coreias. Em 1953, a guerra que dividiu a Península Coreana em 2 países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, terminou. A primeira era apoiada pela União Soviética e a outra pelos Estados Unidos, no auge da Guerra Fria. Alguns anos após esse conflito, a Coreia do Norte estava se saindo muito melhor do que seus vizinhos sul-coreanos e chineses em termos de PIB per capita, crescimento e qualidade de vida. Além disso, com muitos recursos naturais, o país estava em uma posição privilegiada para se tornar um grande exportador. No entanto, os norte-coreanos entraram em uma longa fase de declínio que hoje os torna uma das nações mais pobres do mundo e sofrem diversas retaliações da comunidade internacional por seus crimes contra os direitos humanos. Mas como eles chegaram a esse ponto e como funciona a sua economia?
Depois da Guerra da Coreia, foi iniciado um modelo econômico totalmente centralizado e planejado pelo Estado comunista norte-coreano, com grande influência do líder Kim Il-sung, que é cultuado quase como uma religião. Nessa época, um foco muito grande foi dado para a industrialização pesada, e os resultados foram impressionantes. O país começou a produzir uma variedade de produtos, como aço, tratores, caminhões, escavadeiras, e estava até exportando para o Oriente Médio. Nessa época, a Coreia do Norte estava mais industrializada do que a Coreia do Sul, e um fator que ajudou foi sua ampla disponibilidade de recursos naturais, como carvão, minério de ferro, cobre, ouro e prata, e também devido ao apoio de seus principais aliados, a China e a União Soviética. A situação começou a piorar a partir de 1980, quando ocorreu o choque do petróleo, seguido por uma recessão mundial. Isso fez com que o preço das commodities, que era o principal produto norte-coreano, despencasse e o governo não conseguisse manter uma arrecadação suficiente. Além disso, a União Soviética havia desmoronado e era um importante aliado e parceiro comercial. O principal líder da Coreia do Norte também havia morrido. Para piorar, uma série de desastres naturais começou a ocorrer na Coreia do Norte, como diversas inundações em 1995 e 1997 e uma grande seca em 1998. Esses desastres devastaram a base agrícola do país, com sua produção de grãos caindo 36% no período e causando uma enorme crise alimentar. Cerca de 2 milhões de norte-coreanos morreram de fome. Nessa época, sua economia estava caindo a uma taxa de 3% ao ano e as inundações também afetaram suas minas, que agora estavam em declínio de produção. Isso foi ainda somado a uma tecnologia e infraestrutura obsoletas devido à ineficiência da economia planejada norte-coreana. Diante desse caos econômico e humanitário, a Coreia do Norte fez um pedido de assistência à comunidade internacional e diversos órgãos mundiais, e a Coreia do Sul aceitaram o pedido e ajudaram o país fornecendo comida e ajuda humanitária. A assistência total chegou ao valor de 2,6 bilhões de dólares e foi responsável por alimentar mais de um quarto da população norte-coreana. Após esse evento, a Coreia do Norte ainda tinha mais um problema, que eram os recorrentes déficits comerciais. Eles importavam cerca de 1 bilhão de dólares a mais do que exportavam. Isso gerava dívidas na sua balança comercial, e eles ainda tinham que financiar seu gasto militar, que é de cerca de 16% do seu PIB. Por via de comparação, os Estados Unidos gastam 3,4% do seu PIB no setor militar. Por isso, a Coreia do Norte, com esses altíssimos gastos, teve que encontrar meios alternativos para financiar sua economia, considerados ilegais. Por exemplo, em 2001, eles arrecadaram cerca de 580 milhões de dólares somente com a venda de mísseis balísticos para países do Oriente Médio. E estima-se que a venda de mísseis de curta e média distância gere anualmente para os norte-coreanos cerca de 1,5 bilhão de dólares. Somado a isso, oficiais do governo americano estimam que eles arrecadem entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares anualmente com o narcotráfico, sendo a Coreia do Norte o terceiro maior exportador de ópio e o sexto maior exportador de heroína do mundo. Além disso, cerca de 50% de todas as drogas ilegais em circulação no Japão vieram da Coreia do Norte. O Partido dos Trabalhadores da Coreia, WPK, é o único partido político legal, e o presidente da Coreia do Norte é o líder do WPK. O governo controla todos os aspectos da vida das pessoas, incluindo o que elas podem dizer, o que podem fazer e onde podem ir. Não há liberdade de expressão, de reunião ou de religião. O governo da Coreia do Norte é baseado na ideologia do Juche, que é uma forma de comunismo que enfatiza a autossuficiência e a independência. O governo acredita que a Coreia do Norte deve ser um país forte e independente que não seja influenciado por outras potências estrangeiras. O governo da Coreia do Norte é frequentemente acusado de violações dos direitos humanos. O governo é acusado de prender e torturar dissidentes, de executar pessoas sem julgamento e de manter a população em um estado de pobreza e privação. O governo da Coreia do Norte é um dos mais repressivos do mundo. A população vive em um estado de medo e o governo controla todos os aspectos de suas vidas. O governo é um obstáculo para o desenvolvimento da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos países mais militarizados do mundo. O exército norte-coreano tem cerca de 2 milhão de soldados ativos.
o que representa cerca de 10% da população total do país. O exército norte-coreano também possui um arsenal de armas nucleares e mísseis balísticos, que são considerados uma ameaça à paz e à segurança da região. A Guerra da Coreia, que durou 3 anos, deixou a Coreia dividida em 2 países, e a Coreia do Norte viveu em estado de guerra desde então. A Coreia do Norte teme uma invasão dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul, e o exército norte-coreano é visto como uma forma de dissuadir uma guerra. Kim Jong-un é visto como um líder divino, e o exército norte-coreano é visto como um instrumento de sua vontade. A militarização da Coreia do Norte é um problema complexo que não tem soluções fáceis. No entanto, é importante que a comunidade internacional continue a pressionar a Coreia do Norte para que reduza seu arsenal de armas nucleares e mísseis balísticos. Se você é um empreendedor, um investidor ou simplesmente alguém que está interessado em aprender mais sobre negócios e história, este é o canal para você. Inscreva-se agora e não perca nenhum dos meus vídeos.